O Jair Bolsonaro chegou ao poder como uma figura pública que era apoiada pela maior parte da população brasileira. Não tinha nenhum nome para concorrer. Só que o brasileiro tem memória curta. Então, em 2019, o Supremo Tribunal Federal mudou a maneira como eles entendem a lei. Antes, quando um criminoso era condenado à prisão por 2 tribunais diferentes e por vários juízes diferentes, ele já devia começar a cumprir a pena. Em 2019, os juízes declararam que todos os criminosos condenados à prisão no Brasil só podem iniciar o cumprimento da pena depois deles serem condenados por todos os tribunais, até a última instância. Nesse dia, 4.900 presos foram soltos, incluindo Luiz Inácio e José Dirceu. Foi solto agora há pouco o ex-presidente Lula, que estava preso na sede da Polícia Federal em Curitiba há mais de 1 ano e meio. A justiça brasileira manda soltar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, em 2021, quando chegou a vez do Supremo Tribunal Federal julgar a condenação de Lula à prisão, eles declararam que o julgamento de Lula deveria ter começado em Brasília e não em Curitiba. O Supremo Tribunal Federal decidiu enviar as investigações sobre o ex-presidente Lula para Brasília. Na sessão, a maioria dos ministros também considerou o ex-juiz Sérgio Moro parcial ao conduzir os processos do petista. Todas as provas, todas as investigações são anuladas e eles mandam reiniciar tudo do zero num tribunal de Brasília. O tribunal, por sua vez, fala que o prazo que a justiça brasileira tinha para condenar Lula já passou. Então eles nem mesmo reiniciam o processo do zero. Apenas colocam numa gaveta e arquivam como se nada nunca tivesse existido. Lula está elegível. E a arma que Lula vai usar para ganhar as eleições no Brasil esse ano é a mesma arma que o boliviano Goni usou para ganhar em 2002 na Bolívia, a crise. O varejo perdeu mais de 135 mil estabelecimentos entre os meses de abril e junho devido à crise provocada pelo coronavírus. Ainda bem que a natureza criou esse monstro chamado coronavírus. O Covid foi uma crise mundial, mas para Lula foi uma oportunidade. Ele chama Bolsonaro de genocida, fascista, corrupto, miliciano, negacionista, desumano, pessoa do mal, covarde, o pai da mentira e senhor da morte. Um novo marqueteiro entra em ação, Sidônio Palmeira. E ele prepara comerciais muito bem elaborados, escreve discursos impressionantes. A criatividade de Sidônio se destacou. Bolsonaro não é o pai do auxílio, é o pai da mentira. Bolsonaro nunca mais. O Bolsonaro até tentou chamar o Lula de corrupto e de ladrão, mas o TSE proibiu ele de fazer isso. Ministro do TSE suspende vídeo de Bolsonaro que chama Lula de corrupto e ladrão. O Tribunal Superior Eleitoral mandou suspender propagandas da campanha do presidente Jair Bolsonaro, onde Lula é chamado de ladrão e corrupto. Lembra do Marcos Valério? O TSE proibiu os políticos e os perfis de direita de postar qualquer coisa sobre Marcos Valério, PCC e Lula. Então, a campanha de marketing criada por Sidônio Palmeira, o novo marqueteiro do PT, funcionou. E Luiz Inácio Lula da Silva é eleito presidente pela 3ª vez. Luiz Inácio Lula da Silva está eleito e é o novo presidente do Brasil. A partir de 1º de janeiro de 2023, Lula retorna ao Palácio do Planalto para um mandato de 4 anos. A notícia: novo marqueteiro de Lula é acusado de participação em esquema de corrupção. O Ministério Público acusa Sidônio Palmeira de integrar operação ilegal que desviou 7,5 milhões de reais dos cofres públicos. O UOL fez uma série de reportagens mostrando que o governo Lula está cometendo vários crimes no programa Pé de Meia. As ilegalidades encontradas no Pé de Meia são, abre aspas, gastos sem autorização do governo, apesar de ordem expressa na lei. Inclusão de verbas do FG Eduque, do FIES, sem que isso passe pelo orçamento. Falta de transparência. Depois da divulgação da reportagem, os nomes foram divulgados. No entanto, seguem sem localidade dos alunos e fora do portal. A retirada de informações por parte da Caixa. Depois de reportagens do UOL, as informações foram republicadas. Daniel, mas como assim? O que significa gastar dinheiro sem autorização? Significa que Lula cometeu o mesmo crime que levou Dilma a sair da presidência no processo de impeachment, a pedalada fiscal. Pedalada fiscal? Pedalada fiscal. Gastar dinheiro sem autorização deixa o Brasil inteiro mais pobre.
O governo, então, para resolver isso, tem que arrecadar mais dinheiro, cobrar mais impostos. O preço de todos os alimentos e de todos os produtos no Brasil está subindo. O dinheiro vale menos a cada dia que passa. O povo fica mais pobre. E o crime continua aumentando em todas as cidades brasileiras. O tráfico de drogas cresce. ONG que presta contas ao PCC teve reuniões com o governo Lula. A advogada Janira Rocha, ex-deputada pelo PSOL, levou, inclusive com passagens pagas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública do governo Lula, comandado pelo ministro Ricardo Lewandowski, uma ONG ligada ao PCC para fazer as suas reivindicações no Ministério da Justiça e Segurança Pública e no Ministério dos Direitos Humanos. E o impeachment do Lula é apoiado agora por mais de 100 deputados. Mas até agora o povo não acordou, não fez nada. Diferente da época da Dilma, parece que as pessoas não estão se importando da vida delas estar pior. Mas pode ter certeza que se você não se importa, o seu neto vai se importar. Tudo que está acontecendo agora no Brasil vai ser escrito nos livros da história que os seus filhos e os seus netos vão estudar. E daqui a 40 anos, quando eu e você já tivermos na fase idosa, os nossos netos vão nos perguntar sobre os dias de hoje. E eu espero mesmo que, se os nossos netos perguntarem para nós por que a vida deles está tão sofrida, a gente não tenha que falar que foi porque nós fomos covardes demais para sair na rua e fazer o Brasil mudar. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Se tem uma coisa que pobre gosta, é de pagar o que deve. Quem gosta de não pagar, são ricos. Eu tô querendo descobrir aonde é que teve um ladrão que passou a mão, sabe, no direito de comer ovo do povo brasileiro. Agora a carne começou a cair. Vai cair, e pode ficar certo que vai cair, e o povo vai voltar a comer a sua picanhazinha, a sua costela. Um procurador entrava lá de sábado ou de semana para visitar se estava tudo bem. E perguntava tudo bem, falava, não tá tudo bem, só vai estar bem quando eu foder esse bolo.